Fala galera, estamos aqui de volta no Tudo Mastigado. Meu nome é Felipe Souza da Rocha e eu sou professor de Química. E a gente vai dar continuidade aqui no conteúdo de estequiometria, ok? Basicamente nesta aula nós vamos falar sobre pureza, reagente limitante e rendimento, beleza? Mas só recapitulando o que a gente falou nas duas aulas anteriores sobre estequiometria, o que a gente tem que saber de estequiometria? As relações, tá? As grandezas químicas, massa molar, quantidade de matéria, volume molar, constante de Avogadro, ok? São essas principais grandezas que a gente tem que saber. O que acontece? A gente pode relacionar, na verdade, quantidade de matéria, que é dado pelo mol, com massa, com volume e com número de átomos e ou moléculas. Quando a gente relaciona mol com massa, a gente necessariamente usa a massa molar. Se a gente quer relacionar mol com volume, necessariamente a gente tem que usar o 22,7 ACP-TP. Tranquilo? E detalhe, o volume molar é usado somente para os gases, para substâncias no estado gasoso. E se a gente quiser relacionar a quantidade de matéria, mol, com quantidade de átomos e ou moléculas, a gente tem que usar a constante de Avogadro. 6,02 vezes 10 a 23 átomos por mol ou moléculas por mol. Tranquilo? Segunda aula de estequiometria que a gente viu semana passada. A gente viu os 4 passos para calcular, para realizar cálculos estequiométricos. O primeiro que geralmente o Enem faz para você é escrever a equação. Qual é a equação que vocês têm que saber escrever? Equação reação de combustão completa, ok? A reação de combustão completa, você tem que saber escrevê-la, tá bom? Nem sempre eles vão te dar essa reaçãozinha aí. Ele vai te dar o combustível no texto, e aí você sabe o comburente sempre é o O2, então o seu combustível, O2, sempre vai formar o quê? CO2 e água, ok? Segundo passo, balanceamento químico, tá? A mesma quantidade de átomos nos reagentes, eu tenho que ter nos produtos. Terceiro passo, analisar a necessidade do uso de pureza, reagente limitante e rendimento, que a gente vai ver hoje. E o quarto passo, realizar as relações estequiométricas. Beleza? Então, vamos aqui entrar no clima da aula de hoje e vamos aqui falar logo de pureza, ok? A palavra pureza, ela nos remete metaforicamente a algo límpido, algo que não carregue consigo uma carga negativa, vamos dizer assim. E mais empiricamente falando, a gente vai ter a necessidade, no conceito de pureza, de não ter outras coisas ali, de não ter impurezas, vamos dizer assim, outras substâncias que não estejam de acordo com o que eu quero, com o que eu desejo. Beleza? Então pureza vem ser literalmente algo que vem remeter a essa limpeza, essa coisa límpida que a gente tanto pensa e é difícil de traduzir em palavras, ok? Mas o conceito de pureza não foge esse que a gente imagina, tranquilo? Então, basicamente, o que a gente tem que imaginar? Olha só, vamos supor que nós temos aqui um material e a gente viu lá numa das primeiras aulas que o material são compostos por várias substâncias, ok? O material é composto por várias substâncias. Aqui no caso, eu estou representando cada substância com a cor. Se você observar, a gente tem tracinhos marrons, representando para a gente uma substância. A gente tem bolinhas amarelas, representando outra substância. E a gente tem bolinhas roxas, representando outra substância. Quer dizer que aqui neste material eu tenho 3 substâncias. Só que, para a gente entender o conceito de pureza, o que acontece? Vamos supor que somente a substância amarela forma o produto que eu desejo, ok? A substância marrom e a substância roxa, gente, quando eu estou falando substância e estou falando cores, é por causa da representação, ok?
a representação da substância marrom e a roxa, elas não formam o produto que eu quero, somente a amarela. Você concorda comigo que se aqui nesse material eu tiver ao todo 200 quilos, 200 quilogramas, ok? No meu material inteiro. E aí eu falo para você que a substância marrom, ela representa em porcentagem uma quantidade de 20%. A substância amarela representa para a gente aqui no nosso material uma porcentagem de 50%. E, obviamente, a representação da substância roxa vai nos dar 30%. Observe, tá? A soma das minhas porcentagens tem que dar o quê? 100%, que é o meu total. Na prática, o que vocês vão encontrar na provinha do Enem? Você vai ter lá um texto, aí vai falar, aí vai ter lá um mineral, vai ter algum composto e ele vai falar assim, pureza de 60%. O que ele está querendo dizer ali? Que naquele material existem várias substâncias, só que a substância que nos interessa representa somente 60% do nosso total. Como aqui, ó, o nosso material tem 200 quilos, só que eu falei para vocês, para a gente supor aqui, né, na nossa hipótese, que a substância amarela é a que forma o produto que eu desejo. Então, 50% vai ser a nossa pureza. Então, eu não vou poder, olha só, eu não vou poder usar os 200 quilos no meu cálculo estequiométrico. Por quê? Não são 200 quilos que representam a substância amarela. Esses 200 quilos é a soma da massa marrom, amarelo e roxo. Então, eu vou ter que tirar, eu vou ter que relacionar isso aqui. E como é que eu vou fazer isso? Galera, dessa maneira aqui, ó, 200 quilos. Não representa a soma de todas as substâncias? Não representa o total da massa que eu tenho aqui, de todas as substâncias que eu tenho? No caso 3? Então, esse meu total vai representar para mim 100%. Ok? Sempre o seu total representa 100%. Agora, a substância que forma o produto que a gente deseja, que no caso aqui a gente estipulou que seria a substância amarela, equivale quantos por cento do meu total? 50%. Lá no seu texto vai estar como? Este material apresenta pureza de 50%. O que você vai ter que fazer? Porcentagem embaixo de porcentagem, 50%, equivale a X. Professor, esses números aí, foi facinho, dá para fazer de cabeça. Dá, mas às vezes ele vai dar um número quebrado e é melhor montar assim, para você que é inseguro na matemática, para você que é inseguro no raciocínio da montagem da regrinha de 3, monte a regrinha de 3 com a máxima paciência que você puder. Ok? E aí o que a gente faz aqui na regrinha de 3? Multiplica cruzado. O que eu vou ter? 200 vezes 50 dividido por 100. Isso aqui vai nos dar um valor igual a 100 quilogramas. O que representa esses 100 quilogramas? O que representa o resultado que a gente acabou de encontrar? Esse resultado é a massa da substância amarela presente no meu material. Observe que a massa do meu material é diferente da massa da minha substância amarela. Faz sentido? Por quê? A massa do meu material é a soma das 3 substâncias. O que me interessa é só a massa da substância amarela, porque é ela que forma o produto que eu desejo. Então, eu vou ter que achar a massa equivalente à substância amarela. E é por isso que eu necessariamente tenho que realizar o cálculo da pureza quando ele tiver escrito, vai estar lá explícito que a pureza equivale a alguma porcentagem. Se ele não pedir pureza, não é necessário calcular a pureza. Beleza? Com isso aqui, a gente observa que a pureza, ela tem que ser calculada no início
início do meu exercício. Porque a pureza está relacionada com os meus reagentes. Eu tenho todas essas substâncias, só que somente a substância amarela forma o produto que eu desejo. E quem é que forma produtos? Substâncias ditas reagentes, ok? Então, na prática, a ideia é, ele vai te dar um texto, vai falar que pureza equivale a 50% em meio ao texto, viu pureza, circula pureza, porque você é obrigado a usar. Se não te der pureza, nem lembra de pureza. 50%. Aí ele vai te dar a massa, que vai equivaler a um total, e a porcentagem que está no texto vai equivaler à sua massa. Tranquilo, pureza? Professor, foi muito rápido. Gente, não vai fugir disso, ok? Se não deu para sacar aí de primeira, volta o vídeo, veja novamente, porque pureza não vai fugir disso aqui, ok? E aí o que acontece? Agora nós vamos conhecer um outro conceitozinho. Esse conceitozinho a gente chama de rendimento. Uai, professor, vai pular o reagente limitante? Vou pular, mas não vou deixar de falar, tá bom? A gente vai voltar para falar do reagente limitante. Mas aqui é só para a gente aproveitar o espaço. Olha só a loucura. Rendimento, tá? Rendimento. Ela está relacionada à massa dos produtos, ok? O que acontece numa reação química? Eu tenho reagentes reagindo entre si e se transformando nos produtos. Repito, reagentes reagem entre si e formam produtos. Vou até escrever isso aqui, olha que maravilha. A representação genérica, a representação genérica de uma reação química é essa aqui, ó. Reagentes formando produtos. Ok? Reagentes formando produtos. Balãozinho aqui, para você não esquecer. O que está antes da setinha, reagentes. O que está depois da setinha, produtos. A pureza está relacionada com os reagentes e o rendimento está relacionado com os produtos. Olha só a loucura e vê se você consegue aí imaginar comigo. Eu tenho determinados reagentes reagindo entre si e formando uma determinada quantidade de produtos. Ao realizar os cálculos estequiométricos, ao realizar os cálculos que a gente vai realizar, a gente encontra, vamos supor que a gente encontra nos cálculos uma massa de produto formado, ou que poderia ser formado, de 500 kg. Ou seja, a partir dos reagentes que eu tenho ali em determinada equação, em determinada reação química, eu poderia formar 500 kg de produtos. Só que, devido a nem todos os reagentes se transformarem nos produtos, devido a muitas vezes o conceito de equilíbrio químico entrar em cena e produtos formarem reagente, mas a gente não vai entrar nesse detalhe. Devido a outros fatores, o que vai acontecer? Na prática, a gente não consegue formar 500 kg. Eu poderia formar 500 kg. Mas o meu rendimento de 80%, por exemplo, vai fazer com que eu forme menos produtos. Ou seja, eu poderia formar uma determinada quantidade de produtos a partir dos meus reagentes. Mas devido a outros fatores aí, a gente vai o quê? Formar uma quantidade de produto menor do que eu poderia ter formado. Ok? Vamos continuar nesse exemplo aí do 500 kg. Por exemplo, vamos supor aqui que eu tenha H2 mais O2 formando água. Reação aí, segundo passo que a gente tem que fazer é balancear. E a gente vem aqui, 2 oxigênios, bota 2 aqui. Só que aí fica 4 hidrogênios, coloca um 2 aqui. O que eu tenho que fazer? O exercício ele vai te fornecer assim, ó, massa
de hidrogênio utilizada, massa de O2 utilizada. E aí ele vai falar, ó, o rendimento dessa reação foi de 80%. Vamos supor, ok? Ele vai te falar rendimento, explícito a palavra rendimento, 80% ou outro valor, beleza? E aí o que acontece? Ele usou aqui 10 gramas de hidrogênio e 8 gramas de O2, beleza? E aí o que acontece? Eu vou ter que relacionar. Na verdade, vamos facilitar a nossa vida. Vamos deixar aqui, ó, em off, tá? Porque a gente ainda não viu o conceitinho de reagente limitante, tá bom? Então, ó, o que acontece? Ele te forneceu a massa de um dos reagentes e te falou que o rendimento dessa reação é 80%. E ele te pediu a massa do produto, a massa de água, a partir desse reagente. O que a gente vai ter que fazer? Relacionar hidrogênio com o nosso produto, água. O que a gente faz para relacionar? Usa a massa molar. Olha só, qual é a massa molar de H2? Aí você vai lá, lembra que, geralmente eles vão dar assim, ó, dados, tá? No Enem ele não tem a tabela periódica, aí ele vai te dar dados, beleza? Só para acelerar o nosso processo, a gente sabe aqui de cabeça que a massa atômica do hidrogênio é 1. Só que como eu tenho 2 hidrogênios, a massa molar do meu composto aqui vai ser 2 gramas por mol. Só que eu tenho quantos hidrogênios reagindo aqui? 2. Então o que eu vou fazer? Multiplicar essa massa molar por 2. O que eu fiz? Olha só, é isso que você tem que lembrar. Você vai pegar a massa molar do seu composto, seja qual for, tá bom? Qualquer que seja o seu composto, e vai multiplicar pelo coeficiente estequiométrico dele. Na água, massa molar da água. Relaciona aqui, massa molar da água. Massa molar da água. Eu tenho 1 do hidrogênio vezes 2, dá 2. 16, que é a massa atômica do oxigênio, vezes 1, 16. Então, a massa molar da água dá o quê? 18 gramas por mol. Aí você vem aqui, 18 gramas por mol, vezes o coeficiente estequiométrico dele. Qual é o coeficiente estequiométrico do H2O? 2. Então, eu venho aqui vezes 2. Fecha parênteses. Ok? Qual é a massa de hidrogênio que foi usada que ele te deu no exercício? Tá aqui, ó, 10 gramas. Hidrogênio embaixo de hidrogênio, tá aqui, ó, 10 gramas. E qual foi a massa formada? X. X vai ser quanto? 18 vezes 2, 18 vezes 2, 36. 36. Olha só, 36 vezes 10, 360. 360 dividido por, olha só, por 4. Ah, professor, não sei, muita coisa assim de cabeça. 360 dividido por 2, 180. 180 dividido por 2, 90. Então, o que a gente vai ter aqui? 90 gramas de água formadas. Aí lá no seu gabarito vai ter assim, letra A, 90. Pronto, acabou, achei. Olha que maravilha. Acabou o meu exercício. Vou embora para a questão 72. Não, gente. O que a gente tem que fazer? O que a gente tem que lembrar? Lembrar de calcular o rendimento. É a mesma coisa da pureza, olha só. Se ele te der rendimento, você é obrigado a realizar o cálculo do rendimento. Porque senão você vai errar a sua questão de estequiometria, tá bom? E aí o que acontece? Eu poderia ter formado 90 gramas de água, só que o rendimento da minha reação foi de 80%. O que eu vou ter que fazer? Uma outra relação estequiométrica, para a gente não ficar chamando de regrinha de 3 o tempo todo, tá bom? Então, basicamente, o que acontece? Eu poderia ter formado 90. Então, 90 vai equivaler aos meus 100%, ok? Vai equivaler ao total que eu poderia ter formado de produtos. Se aqui fosse 200, 200 equivale a... Se fosse 500, 500 equivale a 100%. Beleza? O que ele te deu? 80% de rendimento. Porcentagem. Embaixo de porcentagem, eu vou encontrar a massa que de fato
foi formada da nossa substância água. E aí a gente vem, multiplica cruzado, o que eu vou encontrar? 8, né, 80 vezes 9, dividido por 100. 8 vezes 9, dá quanto? Aí você vai só usando aí os seus zerinhos, ok? 8 vezes 0, 72, dividido por 100, né? Você vai pegar esse 0, cortar com esses dois zeros. Então, a sua massa real, a sua massa que de fato foi formada de água, foi 72 gramas. E aí, o que acontece? Na letra A estava 90 gramas, na letra B está 72. Qual você vai marcar? Letra B de bola, ok? Porque eu poderia ter formado 90 gramas de água, só que como o meu rendimento foi de 80%, eu só consegui formar 72 gramas de água. Deu para sacar a loucura? Professor, eu percebi uma coisa. Tanto no cálculo de pureza, quanto no cálculo de rendimento, a gente fez a mesma regrinha de 3, basicamente, em relação à porcentagem, em relação a 100%. Só que o conceito é completamente diferente. A pureza está relacionada aos reagentes, à substância que de fato forma o produto que eu estou desejando, e o rendimento está relacionado com os produtos. Ou seja, o quanto eu poderia ter formado e o quanto de fato eu formei. Por isso que a pureza ela é tirada no início do seu exercício e o rendimento é tirado no final do seu exercício. Beleza? Não pode esquecer disso, tá? Mas na prática, a relação basicamente é a mesma. Uma massa relacionada a 100%, e aí o que ele te der no exercício vai equivaler a X. Beleza? Deu para diferenciar, deu para relembrar, deu para ver que não é esses bichos de 7 cabeças, pureza e rendimento. Suave? Então bate a foto. Pá! Se não conseguir bater a foto agora, volta o videozinho que vai dar certo. Beleza? Então eu vou apagar aqui pureza e rendimento para a gente entrar no conceito de reagente limitante. Gente, esse quadro aqui ó, ficou maravilhoso. Fala se não ficou. Gente, olha que maravilha. Apaga com um paninho, sem fazer muita força, e fica limpinho pra gente, ok? Então eu vou terminar de apagar aqui pra gente entrar no conceito de reagente limitante. Beleza? Pureza está relacionado com os reagentes. Rendimento está relacionado com os produtos. Reagente limitante vai estar relacionado com quem? Reagentes, né? Então, olha só. Reagente limitante. O que acontece? Olha só, professor, não gosto de exemplo genérico. Tá bom, gente, tá bom, mas suportem esse aqui, tá? Vai dar tudo certo. Não, vamos fazer um exemplinho, vamos usar o mesmo exemplozinho da nossa querida água. Olha só o que acontece. H2 mais O2 formando água. O que nos importa aqui é o conceito, ok? Balanceando a nossa equação, a gente vai ter um 2 aqui e um 2 aqui. Bonitinho, esse 2 ficou feio, né? Olha só, balanceamos. Legalzinho aí. O que acontece? O exercício ele vai te dar, por exemplo, a massa do hidrogênio e a massa do oxigênio. E vai te pedir a massa de água formada. Vamos supor que aqui no hidrogênio ele usou 20 gramas de hidrogênio. O exercício vai te dar isso. E a massa de oxigênio, vamos supor que ele usou aí 10 gramas. Ok? O que acontece?
Vamos primeiro para o conceito de reagente limitante. Olha só, reagente, antes da setinha. Limitante nos remete a limite. E essa terminação aqui, ó, limitante, no português, quer dizer que ele está praticando a ação. Ou seja, limitante pratica a ação de limitar. Limitar o quê? A formação de produtos. Então, por exemplo, vamos supor aqui, deixa eu pegar aqui esses dois giz, tá? Olha para cá. Esses dois giz, um amarelinho, outro laranjinha. Vamos supor, tá, que esses aqui são os dois reagentes. Aí eles estão reagindo entre si, realizando choques efetivos e se transformando nos produtos. Realizando choques efetivos e transformando-se nos produtos. Vamos supor que esses dois reagentes aqui, ó, estão reagindo entre si. E aí acontece do reagente amarelo aqui na nossa representação. O reagente amarelo acaba. E aí, quando o reagente acaba, o reagente laranja vai reagir sozinho entre si e vai formar os mesmos produtos? Não. Então, o que acontece? O reagente que acabou, ele limita a formação de produto. Se ele limita a formação de produto, quer dizer que ele faz com que a massa de produto seja menor do que poderia ter sido. Concorda comigo? Porque se eu tivesse um pouquinho mais de amarelo, eu teria laranja para reagir e formar mais produto. Então, o que basicamente, simploriamente, reagente limitante significa? Você tem 2, 3, 4, 5, 6 reagentes e um acaba. No momento em que um acaba, a reação para de formar aquele produto. E no momento em que para de formar aquele produto, a massa de produto para de crescer. E aí, a formação de produto, ela é limitada. Deu para sacar mais ou menos? O que acontece? Na prática, o que eu posso fazer para facilitar a vida de vocês aqui? E o que vocês podem fazer para facilitar a vida de vocês também? Conhece aquele fator distributivo lá na matemática? A gente vai realizá-lo aqui, basicamente, tá? Primeiro, a gente vai relacionar oxigênio com água. E depois a gente pode relacionar hidrogênio com água. Por que eu estou relacionando assim? Porque ele me pediu a massa de água, que é o nosso produto, e ele me forneceu a massa dos dois reagentes. Então ele considerou nessa questão aqui, por exemplo, que a gente teria sim um reagente que limitaria a minha reação. Professor, então é fácil. O O2 tem uma massa menor, ele que vai acabar primeiro. Nem sempre. A gente tem que fazer as relações, ok? Então vamos relacionar aqui primeiro o O2 com a água. Ou seja, vamos ver em qual proporção o O2 forma o produto. Tá bom? O O2 forma água. Qual a massa de água formada a partir de O2? E aí depois a gente vai comparar um com o outro. O2 e água. O que eu faço para relacionar uma substância com a outra? Massa molar. Então eu venho aqui, ó, deixa eu pegar um gizinho maior. Eu venho aqui, ó, massa de O2, 16 vezes 2, dá o quê? 32 gramas por mol, vezes o coeficiente estequiométrico. O coeficiente estequiométrico aqui é 1, então não preciso multiplicar aqui, de boas. Massa molar da água, a gente acabou de fazer. 1 vezes 2, 2. 16 vezes 1, 16. 2 mais 16, 18. Então a gente vai ter 18 gramas por mol. Vezes a massa, o coeficiente estequiométrico, da água. Então, vezes 2. Fecha parênteses. Qual a massa de oxigênio que o exercício te forneceu? Massa de O2 igual a 10 gramas. Então, eu vou ter aqui, ó, 10 gramas. Igual a X. X vai ser igual a quê? 18 vezes 2, 36. Vezes 10, 360. 360 dividido por 32 vai dar qual valor? 360 dividido por 32. Você vai fazer esse cálculozinho e vai encontrar um valor aqui em gramas, ok? Agora, só para agilizar o processo, vamos relacionar ali de marrom H2 e água. Massa de H2, 2 gramas por mol. Aqui está separado.
Massa de H2, 2 gramas por mol, vezes o coeficiente estequiométrico dele, 2. Massa da água vezes o coeficiente estequiométrico, massa molar, 18 gramas por mol, vezes 2. Qual a massa de água que o exercício nos deu? 20 gramas. De H2, perdão, massa de H2. 20 gramas vai formar uma massa de X de água. X aqui vai ser igual a 36 vezes 2 vezes 20 dividido por 4. 36 vezes 20 dividido por 4. Ok? O que acontece? Aqui eu vou encontrar um determinado valor e aqui eu vou encontrar um outro determinado valor. Ok? Vamos facilitar a nossa vida? Vamos encontrar esses valores aí rapidinho? Vamos! Para acelerar o nosso processo, vou pegar aqui essa calculadorazinha. Ok? Então, ó, 36 vezes 10 dividido por 32. Isso aqui nos deu um valor de, apagando a interrogação, 11,25. 11,25. Aqui, 36 vezes 20, dividido por 4. Isso aqui nos deu um valor de 180 gramas. Tá bom? Professor, essas duas massas que a gente achou equivale à massa de água? Sim. Só que essa massa 11,25 é a massa de água formada a partir de O2. Essa massa 180 é a massa de água formada a partir de H2. E olha só o seguinte, quem é que formou menos produto? Quem é que formou menos água? O O2. E a questão é, quem é o seu reagente limitante? O2 ou H2? Literalmente, quem forma menos produtos, ok? Quem forma uma menor massa de produto. Então, o seu O2 vai ser o seu reagente limitante e o seu H2 vai ser o seu reagente em excesso, ok? Reagente limitante, portanto, é o seu H2, seu O2 aqui, perdão, que forma menor quantidade de produto. Galera, resumindo, pureza, rendimento e reagente limitante. São conceitos individuais, mas que podem aparecer numa questão juntos. Pode ter rendimento e pureza numa mesma questão. A forma de calcular um e o outro não vai mudar. Beleza? Qual mais tem caído, professor? Pureza e rendimento. De boas? Valeu, perdão a correria no finalzinho, mas é só voltar o videozinho aí que você consegue acompanhar. Um grande abraço e bons estudos!